Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para dar continuidade para a nossa série sobre taoísmo clássico. E hoje nós vamos conversar sobre o texto 58 do Tao Te Ching. Nesse texto, Lao Tzu ele diz o seguinte: em um governo oculto e velado, o povo torna-se criativo e feliz. Em um governo atuante e interveniente, o povo vive retraído e submisso. A felicidade tende a apoiar-se na desgraça, e a desgraça apoia-se na felicidade. Quem saberá estabelecer seus limites? Portanto, o normal assume características de anormal. O bom assume formas duvidosas. O desequilíbrio e a ignorância dos homens fazem com que seus erros se agravem e perdurem. Por isso, o homem sábio enquadra sem demarcar, molda sem demarcar, corrige sem deformar, brilha, mas não ofusca. E assim Lao Tzu ele finaliza. Bom, meus amigos, esse texto, assim, ele não traz, é o texto 58, né? Ele não traz tantas, vamos colocar assim, né, novidades de ideias que já não tenham sido ditas em alguns textos anteriores. O Lao Tzu, em muitos e muitos textos do Tao Te Ching, o Tao Te Ching ele tem 81 textos, né, 81 poemas. Em muitos desses textos, ele fala sobre a questão de política, de governo. O Lao Tzu, ele enxerga o ser humano, o que é o ser humano, de uma forma muito diferente da forma como nós, ocidentais, enxergamos o que é o ser humano. Para a gente, vamos colocar assim, né, de um costume ocidental, quando a gente observa o ser humano, a gente tende a achar que a natureza do ser humano, vamos colocar assim, né, é má, é uma natureza perversa, maldosa, vamos colocar assim, né? E além disso, os ocidentais são pessoas, a maioria, né, são pessoas muito materialistas. É uma doutrina do ego e do poder. E Lao Tzu, ele enxerga o ser humano como um ser espiritual. O próprio, engraçado, né, meus amigos, o próprio taoísmo, o taoísmo bem clássico mesmo, puro, assim, ele não vai considerar que o ser humano, por exemplo, né, está acima dos animais, é superior aos animais. Olha que legal. O taoísmo clássico, ele vai enxergar, quer dizer, ele vai olhar com igualdade para todas as coisas que estão na natureza. Então, o homem não é superior aos animais nessa visão, nessa filosofia. É até engraçado porque um dos primeiros textos de Lao Tzu, né, ele fala assim que o céu e a terra tratam os seres humanos como cães. Porque vejam só, se cai uma chuva, essa chuva cai para todos, cai para o ser humano, cai para a árvore, para o cachorro, cai para o gato. Se dá um terremoto, terremoto é para todo mundo. Se dá um tsunami, o tsunami é para todo mundo. O tsunami não está preocupado se você é rico, se você é pobre, se você é ser humano, se você é cachorro, se você é árvore. Não, ele pega todo mundo. Então a natureza, a própria natureza, ela vai tratar todos os seres com igualdade. Esses fenômenos da natureza, né? E o taoísmo também vai encarar dessa forma. E quando a gente encara a natureza do ser humano é diferente, um ser espiritual, é engraçado, fazendo um paralelo para vocês, a filosofia indiana, Vedanta, ela é muito engraçado. Ela
ela vai ter vários, vamos colocar assim, né, aspectos, principalmente a Vedanta mais pura, das Upanishads. Elas vão partir de um princípio e uma verdade, digamos, que eles vão dizer assim: o Atma e Brahma são um só, é a mesma coisa. Mostrando que a natureza do ser é a própria felicidade. Você encontra com a paz quando você encontra com a sua própria natureza e adquirindo, vamos, revelando a paz de seu próprio interior, você naturalmente revela um amor, vamos colocar assim, né, incondicional, que não existe condição para que ele exista, porque ele faz parte da sua própria natureza. E quando o indivíduo encarna, ele se torna ignorante, mas ignorante de sua natureza espiritual, daquilo que ele é. E como consequência dessa ignorância, ele vai receber verdades culturais de cada cultura, né, desse mundo, e que nem sempre essas verdades culturais são verdades reais, verdades eternas, né? Vamos colocar assim. E com essa ignorância também vai ser formada o ego, a programação do ser, os desejos vêm depois e muitas outras coisas. Então, o que que o Lao Tzu ele vai dizer? Ele vai ter essa visão. O Lao Tzu, o taoísmo, ele vai enxergar o ser humano dessa forma. E como consequência disso, ele vai discutir e vai tratar dessa questão sobre política. Porque quando a gente pega esses modelos políticos, essa forma como os seres humanos que estão na ignorância espiritual de si mesmos, vão fazer uma política. Então essas pessoas, elas vão criar leis, elas vão criar regras, elas vão criar o certo e errado e vão fazer todo mundo seguir isso. Vão ditar verdades, isso é verdade, isso não é verdade, e vão impor isso para o povo. Porém, o Lao Tzu, ele vai ensinar que o verdadeiro governo é aquele governo que faz o povo, as pessoas, os indivíduos encontrarem o seu próprio tal. Eles libertam o indivíduo para que eles encontrem a sua própria natureza. E os indivíduos de uma sociedade, encontrando a sua própria natureza, através de uma questão que os taoísmos chama de vazio, de esvaziamento. Nesse texto, Lao Tzu ele não fala tanto sobre o vazio. Em outros textos ele fala mais. Mas também nessa visão a gente pode falar da questão de você se esvaziar-se dessa programação cultural para você encontrar a sua natureza. Então você encontra a sua natureza através de um processo de esvaziamento. Então, o povo, as pessoas, encontrando a sua própria natureza, elas não precisam seguir nenhuma lei, nenhuma regra, nenhuma verdade externa para que a sociedade funcione com harmonia, funcione com equilíbrio. Porque as pessoas internamente vão estar em paz, vão estar equilibradas, harmonizadas com a sua própria natureza, com aquilo que ela é de verdade. E é exatamente por isso que o Lao Tzu, ele fala que o verdadeiro governo é oculto e velado. O verdadeiro governo é aquele que o povo nem sente que existe governo. Porque esse governo ele não vai criar nenhuma lei. Ele não vai impor nada para os indivíduos. Eles apenas, como eu falei, libertam as pessoas para que elas busquem e revelem sua própria natureza. Para que então toda a ordem social, ordem cósmica, ordem interna de cada ser, se estabeleça em harmonia. Então, Lao Tzu ele vai enxergar dessa forma. E ele vai falar assim que toda vez que um governo, reis, príncipes, pessoas que estão no governo criam leis, criam regras, criam verdades e impõem essas verdades para as pessoas,
o povo vai ser fadado à desgraça e ao sofrimento. E é até engraçado, né, que Chuang-Tzu, o outro filósofo taoísta, ele vai falar disso também, né? Em um dos seus textos, chamado Barco Vazio, ele começa assim o texto dele, né? Aqueles que governam os homens vivem na confusão, e aqueles que são governados vivem em sofrimento. Então, né, meus amigos, nesse ponto de vista que eu estou dizendo para vocês, o taoísmo ele é bem anárquico. Só que a diferença do taoísmo é que ele é uma filosofia espiritual de autorrealização que vai enxergar para o ser humano de uma forma muito diferente. Para o taoísmo, o ser humano é um ser espiritual. Portanto, a sua natureza, aquilo que o ser humano realmente é, é a bem-aventurança, digamos, né? É autorrealização, é paz. Esse amor cósmico que flui da autorrealização. Então, meus amigos, é muito interessante, assim, né? O taoísmo ele é uma filosofia muito diferente daquilo que a gente está acostumado a enxergar, a escutar, viver. E, por exemplo, né, fazendo umas outras comparações aqui para complementar, no taoísmo não existe certo e errado, não existe essas dualidades opostas, né? O taoísmo ele vai enxergar com os mesmos olhos os erros, os acertos, as vitórias e as desgraças, né? A derrota. É até engraçado porque tem alguns ensinamentos taoístas que eles falam assim: que você aprender nas trevas e você aprender na luz não tem diferença. O aprendizado é o mesmo. É a mesma coisa que a gente pensar, você aprender errando, você aprender acertando. O aprendizado é o mesmo. Só que um vai demorar mais para você aprender e outro vai demorar menos. Nessa visão, né, meus amigos, o que realmente vai nos conduzir para, vamos colocar assim, a verdade, são as consequências de nossas ações. Porque todas as pessoas, nenhum ser humano busca a tristeza, até o masoquista, né? Busca a felicidade. Então, tudo que existe busca a felicidade, busca o prazer. E se uma consequência de uma ação traz dor e sofrimento, a gente, por natureza, vai tender a ser forçado a fazer diferente, para então viver na felicidade. E é isso. O comentário desse texto, da tradução que eu estou lendo, ele diz o seguinte: esse texto é ainda a continuação das ideias do anterior. Quanto menos intervir, quanto menos atuar, maior será a ordem em todas as coisas. Muitos tendem a buscar a felicidade tentando obter fama, lucro e riqueza. E certamente ocorrerão muitas disputas e desgraças na jornada. Obtida a felicidade, certamente advirá a desgraça, pois manter o estado de coisas estático numa natureza mutante é impossível. Portanto, o verdadeiro sábio, quando tem que atuar, age pelo não agir, procura tornar-se com seus atos o menos invasível possível. Quanto mais invisível e oculta for sua ação, mais poderosa será a sua atuação no mundo. Olha que engraçado, né, meus amigos? Por que que nesse texto, né, assim, o comentário acabou, né? Mas por que que nesse texto o Altz, ele coloca que nesse contexto a felicidade ela tá junta com a desgraça? Porque como eu
conversei com vocês, a pessoa que nasce ignorante de si mesma, ela vai ter um ego, vai aprender uma cultura que nem sempre é a verdade. Verdade. E toda essa programação cultural, esse ego, vai criar na pessoa desejos. E esses desejos, como dizem os indianos, estão revestidos de maia, de ilusão. A pessoa deseja poder achando que o poder vai lhe trazer satisfação. Então ela mata meio mundo em busca desse poder para então ser feliz. No entanto, quando ela chega no topo, ela percebe que ela não encontrou a felicidade, que tudo isso foi como tentar saciar a sede de beber no água do mar. Ela ficou com mais sede ainda. E isso não trouxe nenhuma saciedade, nenhuma satisfação. Então vem a desgraça, né? Como Lao Tzu fala. No mais, meus amigos, por hoje é isso. E até mais no próximo encontro. Muita paz a todos, muita paz. E é isso. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para dar continuidade para a nossa série sobre taoísmo.